Transformação ecológica. Um caminho para o futuro sustentável. A transformação ecológica é um processo global de mudança profunda nas formas como as sociedades se relacionam com o meio ambiente e utilizam seus recursos. Ela se baseia no reconhecimento de que os modelos atuais de produção e consumo, que muitas vezes são insustentáveis, estão gerando impactos negativos e irreversíveis para o planeta e para a humanidade. A ideia central da transformação ecológica é repensar essas práticas, buscando alternativas que promovam o desenvolvimento sustentável, preservem a biodiversidade e combatam as mudanças climáticas. O conceito de transformação ecológica surge em resposta aos crescentes desafios ambientais que a sociedade enfrenta. Nos últimos séculos, a industrialização acelerada e o crescimento populacional levaram à exploração intensiva dos recursos naturais, muitas vezes sem considerar os limites da natureza. O desmatamento, a degradação do solo, a poluição do ar e da água e a emissão de gases de efeito estufa são exemplos de consequências dessas atividades humanas que agora precisam ser revertidas para garantir a sustentabilidade do planeta. Nesse contexto, a transformação ecológica requer uma mudança estrutural nos sistemas econômicos e sociais que vá além de soluções tecnológicas pontuais. Trata-se de repensar os fundamentos da economia, deslocando o foco da extração ilimitada de recursos para um modelo baseado em princípios como a economia circular, que visa reduzir o desperdício e maximizar a reutilização de materiais. Ao invés de uma economia linear, em que os recursos são extraídos, utilizados e descartados, a economia circular propõe um ciclo contínuo de uso dos materiais, reduzindo a pressão sobre os ecossistemas. Um exemplo prático dessa transformação pode ser visto no setor de energia. A queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural, é uma das principais fontes de emissão de gases de efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global. A transformação ecológica demanda uma transição para fontes de energia renováveis, como a solar, eólica e hidráulica, que são menos poluentes e mais sustentáveis a longo prazo. Diversos países já estão investindo em energias limpas, com o objetivo de reduzir suas emissões e mitigar os impactos das mudanças climáticas. Além da questão energética, a transformação ecológica também abrange o setor agrícola. A agricultura convencional, baseada no uso intensivo de agrotóxicos e na monocultura, tem contribuído para a degradação do solo, a perda de biodiversidade e a poluição das águas. Em contraste, a agroecologia e a agricultura regenerativa propõem métodos que respeitam os ciclos naturais, promovendo a conservação dos solos, o uso eficiente da água e a integração de práticas agrícolas com a preservação dos ecossistemas. Esses modelos são fundamentais para garantir a segurança alimentar de forma sustentável. A mobilidade urbana também é um componente essencial da transformação ecológica. O transporte é uma das maiores fontes de poluição atmosférica, especialmente nas grandes cidades. A promoção de meios de transporte mais sustentáveis, como bicicletas, veículos elétricos e transporte público eficiente, é uma prioridade para reduzir as emissões de carbono e melhorar a qualidade de vida nas áreas urbanas. Cidades como Amsterdã e Copenhague são exemplos de como o investimento em infraestrutura para bicicletas e transporte público pode transformar a dinâmica urbana e reduzir a dependência de veículos individuais. Outro aspecto importante da transformação ecológica é a preservação da biodiversidade. A extinção acelerada de espécies e a destruição de habitats naturais ameaçam o equilíbrio dos ecossistemas e, consequentemente, a sobrevivência humana. A criação de áreas protegidas, a restauração de ecossistemas degradados e a adoção de práticas de conservação são medidas fundamentais para preservar a diversidade biológica. A preservação de florestas, como a Amazônia, é um exemplo crucial nesse contexto, pois esses ecossistemas desempenham um papel vital na regulação do clima e na manutenção dos ciclos hidrológicos. A transformação ecológica também requer um novo olhar sobre o consumo. A sociedade contemporânea é marcada por um consumo excessivo de bens e recursos, muitas vezes motivado por padrões culturais que associam bem-estar ao acúmulo de bens materiais. A mudança desse paradigma implica promover uma cultura de consumo consciente, em que as pessoas são incentivadas a valorizar produtos duráveis, produzidos de maneira ética e com menor impacto ambiental. Movimentos como o Slow Fashion, que promove o uso responsável e sustentável de roupas, são exemplos de iniciativas que caminham nessa direção. No âmbito das políticas públicas,
A transformação ecológica exige a implementação de leis e regulamentos que incentivem práticas sustentáveis e desestimulem a exploração desenfreada dos recursos naturais. Governos desempenham um papel crucial ao estabelecer marcos regulatórios que favoreçam a transição para uma economia de baixo carbono, incentivando a adoção de tecnologias limpas e penalizando atividades poluentes. Além disso, a criação de incentivos fiscais para empresas que adotam práticas sustentáveis e o investimento em pesquisa e desenvolvimento são essenciais para fomentar a inovação nesse campo. A educação ambiental é outro pilar fundamental da transformação ecológica. É necessário conscientizar as novas gerações sobre a importância de preservar o meio ambiente e adotar práticas sustentáveis em seu cotidiano. As escolas e universidades devem incluir temas relacionados à sustentabilidade em seus currículos, preparando os estudantes para enfrentar os desafios ambientais do futuro. A educação ambiental também precisa ser promovida nas comunidades, por meio de campanhas de conscientização e projetos que envolvam a população local na preservação dos recursos naturais. A transformação ecológica, no entanto, não é um processo que pode ser alcançado apenas por governos ou grandes empresas. Ela requer o engajamento de toda a sociedade. Cada indivíduo tem um papel a desempenhar, seja reduzindo o consumo de recursos, reciclando materiais, optando por meios de transporte mais sustentáveis ou apoiando políticas que promovam a preservação ambiental. Mudanças nos hábitos diários, como a redução do desperdício de alimentos e a escolha por produtos ecológicos, podem ter um impacto significativo quando adotadas em larga escala. Ao mesmo tempo, a justiça social precisa ser considerada dentro da transformação ecológica. Grupos vulneráveis, como populações indígenas e comunidades de baixa renda, muitas vezes são os mais afetados pelas consequências da degradação ambiental, embora sejam os que menos contribuem para esse processo. Assim, é fundamental que as políticas e ações voltadas para a transformação ecológica incluam esses grupos, garantindo que tenham acesso a recursos, proteção contra os impactos das mudanças climáticas e a oportunidade de participar das decisões que afetam seus territórios e modos de vida. No cenário global, a cooperação internacional é indispensável para que a transformação ecológica ocorra de maneira eficaz. As questões ambientais não conhecem fronteiras e os impactos da degradação em um país podem afetar diretamente outros. A criação de acordos internacionais, como o Acordo de Paris, é um exemplo de como os países podem se unir para enfrentar coletivamente os desafios climáticos. Esses acordos estabelecem metas globais para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para a adaptação às mudanças climáticas, mas dependem da colaboração contínua entre nações para serem implementados com sucesso. Um dos grandes desafios da transformação ecológica é conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Embora o crescimento econômico seja uma prioridade para muitos países, especialmente os em desenvolvimento, esse crescimento precisa ser desvinculado da degradação ambiental. A chamada descarbonização da economia propõe que é possível crescer economicamente ao mesmo tempo em que se reduz a emissão de carbono e se adota práticas mais sustentáveis. Tecnologias inovadoras, como a captura e armazenamento de carbono e a produção de energia renovável em larga escala, são exemplos de como isso pode ser alcançado. Em última análise, a transformação ecológica é um movimento em direção a um futuro mais equilibrado, no qual as necessidades humanas e as limitações dos recursos naturais são levadas em consideração de maneira harmoniosa. Trata-se de uma mudança de mentalidade, em que a sustentabilidade passa a ser o foco central das decisões individuais, corporativas e governamentais. Somente com uma transformação profunda nas formas de produção, consumo e relacionamento com o meio ambiente será possível garantir que as gerações futuras herdem um planeta saudável e habitável. A Constituição Federal de 1988 reconhece o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, reforçando o papel do Estado e da sociedade na proteção ambiental. Esse direito fundamental é um pilar para a construção de políticas públicas que promovam a transformação ecológica no Brasil, onde os desafios de conservação são imensos, mas onde também existe um vasto potencial para a adoção de soluções sustentáveis. A busca por esse equilíbrio é, portanto, tanto uma questão de justiça ambiental quanto de sobrevivência a longo prazo. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!